pessoal, de volta com mais uma temporada aqui do Vem Aí, esse podcast da NVIDIA, sexta temporada. Eu sou Igor Lopes, estou aqui com vocês já há algum tempo. Já falamos de tudo nesse podcast, né? De todas as aplicações e usos da inteligência artificial aí, seja para LLM, seja para trazer benefícios para as várias indústrias, seja varejo, seja saúde. Já falamos de tanta coisa legal aqui. Se você não acompanhou, os episódios estão todos disponíveis. É só clicar aqui na playlist que está do lado do vídeo e ir acompanhando todos eles. Óbvio, sem antes acompanhar o que a gente vai falar aqui hoje, né? Eu tenho 3 convidados super especiais para a gente estrear essa sexta temporada aqui. E a gente vai falar de um tema muito legal que é a inclusão, né? Como trabalhar Libras nos computadores. Inteligência artificial, NVIDIA e Lenovo tem tudo a ver com essa novidade que a gente vai contar aqui agora. Deixa eu apresentar para vocês os convidados, começando ele pela ponta, Marcelo Pontieri, diretor de Marketing Enterprise da NVIDIA América Latina. Marcelo, prazer ter você aqui mais uma vez. Igualmente. Estamos aí com parceiros sempre super aí engajados aí com o tema de inteligência artificial e agora trazendo também essa parte de inclusão que é maravilhosa. Acho que tem uma história boa para contar. Exato, e o Marcelo e o Alê, que está aqui nos bastidores, são os pais aqui do podcast. Inclusive, o podcast já está virando referência aí no mundo de inteligência artificial. Mais de 500 mil de plays aí já ao longo dos últimos meses, né? Exatamente, acho que desde que começou. Exatamente. Estamos super felizes aí com essa iniciativa e, claro, com o apoio aí. O principal aqui é ter os clientes, ter os clientes, ter os parceiros, né? Contando um pouco da história deles, da história com a nossa tecnologia. Então, a ideia é que a gente continue aí, tenha muito mais temporadas aí, trazendo essa experiência para o cliente, para para a audiência que estiver interessada nesses temas super novos, né, e super tecnológicos. Mostrar que a tecnologia está aí para poder melhorar a vida de todo mundo, né? Carlos Toledo, que é gerente geral de serviços e soluções da Lenovo Brasil. Também é um prazer ter você aqui conosco. O prazer é meu estar com vocês aqui, falar sobre um tema que é tão importante, tá certo? Como a gente disse, inclusão é muito importante. Inclusão tem tudo a ver com inteligência artificial. Acho que a gente vai ter um papo muito gostoso a partir de agora. Boa. E, terminando aqui a apresentação, a gente tem também o Debrando Lima, que é diretor de pesquisa e desenvolvimento da Lenovo Brasil. E o Debrando, também, prazer ter você aqui com a gente. Prazer todo meu. Acho que a gente tem muito aí para trocar de informação e a gente tem feito aí um trabalho, uma parceria muito forte com a NVIDIA em várias iniciativas que acho que estão transformando a humanidade passo a passo, cada vez com mais inclusão e mais soluções inovadoras aí para o mercado. Perfeito. Mas quando a gente fala em Lenovo, né? Bom, eu cubro tecnologia há 1 milhão de anos, mas quando a gente fala em Lenovo, a primeira imagem que vem à cabeça são os notebooks, né? Sim. E depois também os próprios smartphones, que Motorola hoje é do grupo Lenovo também. Mas a Lenovo, como empresa, é muito mais que isso, né, pessoal? A Lenovo, ela tem várias áreas, tá certo? Mas, basicamente, a gente trabalha desde da parte de celulares com a Motorola, passando por devices, indo para a infraestrutura, com servidores, com soluções water-cooled, que são muito importantes para desenvolvimento de soluções tanto de HPC quanto de IA, e passando por serviços e soluções, onde a gente tem consultorias que ajudam nossos clientes a acelerar, por exemplo, a jornada de adoção de AI junto com a NVIDIA, tá certo? Com plataformas como NIM e outras plataformas, principalmente quando a gente fala em IA privada. Tá certo. E para quem acha que notebook é tudo igual, não é cara, mesmo. o Toledo trouxe aqui um notebook para a gente que é brincadeira. Mostra aí pro pessoal. Eu vou mostrar. Primeiro, assim, celular é tudo mesmo? Também. Mas não é mais o mesmo, tá certo? Hoje em dia o celular é desse tamanho, você pode dobrar e ter a tela que você precisa. O que é interessante é que a IA está mudando a forma com que a gente interage com os nossos devices, tá certo? Então, ter um celular menor, mas que você consegue acessar e conversar e ter as soluções que você precisa, começa a ter bastante sentido. Quer dizer, assim, o que eu enxergo, né, e pessoalmente falando, a IA ela vai mudar a forma e a nossa interação com os devices. Os devices que vão ser os devices do futuro não foram criados ainda, mas passam muito por designs, como o de um celular que fica muito pequeno, mas um notebook, para que o notebook tem que ser o nosso padrão, tá certo? Tela e teclado. Que tal um notebook que tem 2 telas? Porque 2 telas aumentam muito a produtividade. Mas bacana, como é que eu teclo? Você tem várias opções. Colocou o dedo aqui, criou um teclado virtual. Mas você quer trabalhar com 2 telas, você tem aqui o seu teclado. Então ele vem aqui encapsulado, você simplesmente coloca o notebook aqui, você tem um teclado e uma tela dupla
trabalha com o seu Excel aqui, o Outlook embaixo. Meu novo sonho de consumo. São soluções que cada vez mais vêm desenhadas justamente para esse futuro que a gente está enxergando. E isso acaba surgindo. Claro, vocês têm processos para poder fazer esse tipo de produto acontecer, né? Vocês têm reuniões de ideação que a gente estava comentando aqui antes, eles estavam contando como que funcionam essas reuniões aí para poder pensar em novos produtos. E Debrando, conta o pessoal, vocês se reúnem 2, 3 vezes por mês para poder criar novos produtos, sejam eles produtos assim físicos, né? Sejam eles produtos para a indústria em geral. A gente tem, eu posso até dizer que tem até reunião café, porque muitas vezes, assim, as reuniões formais que reúnem o time todo, nem todo mundo consegue parar ao mesmo tempo. Mas nessas reuniões de ideação é quando o pessoal realmente, poxa, como é que eu consigo trazer alguma ideia e transformar essa ideia num produto? Para chegar, por exemplo, numa solução dessa. Então, esse processo, a gente chama de design thinking, né? Que é pensando em ideias, pensando em processos, pensando em produtos. E isso tem ajudado a trazer muita inovação. E esse exemplo do projeto de Libras surgiu numa conversa dessa. Assim, a gente estava acabando de sentar, as 2 últimas sessões de ideação não tinha saído nenhuma ideia legal. Aí uma desenvolvedora que trabalha com a gente como voluntária de tradução de Libras na igreja, na comunidade. Linguagem de sinais que a gente está falando, Linguagem né? de sinais. Libras, Pra linguagem surdos. de sinais para surdos. Ela faz esse trabalho voluntário. E ela falou, gente, olha, eu faço esse trabalho voluntário, nós não sabíamos que ela fazia. Eu faço esse trabalho voluntário e tenho essa dificuldade de conseguir. Muitas vezes eu não estou disponível, o pessoal precisa para ir num banco, alguma coisa, eu não consigo atender. Por que a gente não desenvolve uma máquina, né, uma inteligência artificial para conseguir traduzir isso em tempo real e não depender o tempo todo do tradutor? Aí todo mundo olhou para ela meio tipo, isso não existe, né? Isso não hoje, existe, não é possível, né? Falou, olha, eficiente não existe. E aí que a gente começou essa jornada de provas de conceito, a gente levou para o Ricardo, levou para o nosso CFO, até o que a gente estava comentando mais cedo, né? Como é que você consegue mostrar o valor da inteligência artificial? Um valor de você traduzir sinais em tempo real, 24/7, é um intangível que para qualquer empresa que atende o consumidor, que preza pelo consumidor, vai falar, pô, eu preciso disso. Exato. Então, assim, a gente olhou e falou, levamos para o nosso CFO, levamos para o nosso presidente, vamos desenvolver. E já se vão 5 anos aí trabalhando nessa jornada aí. Legal, não é assim, só um número, né, que é importante a gente dizer. Hoje o Brasil tem 2,3 milhões de pessoas com deficiência auditiva profunda. No mundo são 430 milhões de pessoas. Quer dizer, é um mercado gigante. É 1% da população que a gente está falando, né? É um nicho, mas ao mesmo tempo é muito legal quando a gente olha para essa inclusão aí, né? E aí, assim, uma coisa que vocês me contaram também é que de tudo que é discutido ali nessas reuniões de ideação, 70%, 80% vem do global, sobram aí 20%, 30% para trazer ideias locais, né? De questões relacionadas ao nosso mercado. E aí vocês ouvem muito o cliente também, para trazer essas novas ideias. Bom, tem muito projeto, tá certo, que surge de discussões com clientes. E a gente está, inclusive, aberto, tá certo? Se algum cliente tiver uma ideia e precisar implementar alguma dor que ele precisa solucionar, tá certo? Eu gosto de dizer que a gente gosta de transformar situação em problema. O que é a situação? Situação é todo aquele problema que não tem solução. Então, você se adaptou a ele e convive com essa situação. Quando a gente começa a apontar um caminho para uma solução, deixa de ser situação e vira um problema. E problema a gente tem condições e deve resolver. E eu acho que é muito o caminho que a NVIDIA segue também, né? Exato. Assim, era justamente com isso que eu ia complementar. É uma realidade, né? Como o Debrando falou também, é uma jornada, né? É a jornada que acontece também nos clientes, né? O cliente começa com uma ideia, vê uma ideia ali, é factível. Qual o problema que eu quero resolver, né? Não dá para resolver tudo com inteligência artificial de uma vez só, né? Então, qual o problema que eu quero resolver? Se foi transformado em problema, então agora eu vou entender como que eu vou resolver esse problema. Qual tecnologia eu vou usar? Qual a infraestrutura? Lenovo infraestrutura, software NVIDIA, GPU. Então, o combinado aí é o combinado da solução, né? Que a gente vem e fala para o mercado e fala para os nossos clientes, né? Inteligência artificial é uma solução. Então, a gente precisa entender que essa jornada não é só com a Lenovo, é a jornada normal de inteligência artificial com qualquer cliente que a gente tem hoje. E é uma máquina de transformar situação em problema. A gente nunca teve uma máquina tão forte para transformar situações em problema quanto a gente tem hoje. Eu acho que essa é a máxima da empresa moderna, né? Acho que ouvir o cliente e resolver problema. E agora com a inteligência artificial, quantos problemas passam a ser passam a ter soluções, né? E aí, assim, falando um pouquinho do processo, né? Como que isso aconteceu com vocês ali? Vocês começaram a ver a ideia. E aí?
Da ideia para Tá, virar a primeira produto coisa é conceito? fazer uma prova de conceito, né? É. A gente pegou um PC gamer com uma RTX 2060 e vamos rodar aqui. Vamos tentar ver se... E aí, muita tentativa e erro. Rodou a prova de conceito, aí vamos comprar uma GPU. Aí a gente vai comprar uma GPU maior. Sentamos com o que pode aprovar o orçamento e falou, ó, vamos colocar um orçamento aqui para avançar. E a gente chegou a montar um GPU Farm, assim, com 4 a 100, assim, para realmente rodar. Depende muito, né, de algoritmos que você transforma durante a gravação de conteúdo, porque a tradução de Libras depende de gravação de conteúdo. Então a gente precisava contratar profissionais, tradutores de Libra, que gravavam conteúdo num fundo para a gente poder saber o quanto a inteligência artificial conseguia discernir entre tons de pele, entre cabelo, gestos diferentes, porque tem uma questão de regionalismo nas Libras também. A Libras que é falada no Sul tem diferenças da Libras que é falada no Nordeste, por exemplo. Às vezes pequenas O diferenças. IoT é E a gente, da Libra. a gente teve que ir, assim, 23 mil horas a gente gravou, com mais de 150 colaboradores, né? E a gente falou com funcionários nossos que também usam Libras. A gente tem uma fábrica em Indaiatuba com funcionários que só se comunicam através de Libras. E aí, assim, um dos momentos também emocionantes que a gente teve é quando a gente mostrou a primeira prova de conceito, e aí uma moça foi pro canto assim, começou a chorar, né? E aí, numa reunião posterior, a gente descobriu que ela não se comunicava com os pais até uma certa idade, porque elas não sabiam Libras, sabiam né? Libras. Então, assim, é muito emocionante você saber que uma tecnologia pode, de fato, transformar. E às vezes a pessoa, você não tem esse acesso, eu não sou fluente em Libras, eu não consigo extrair esse tipo de informação da pessoa. Aí, num fórum, né, de inclusão que a gente tem dentro da empresa, que também é um tipo de um fórum de ideação, a gente mostrou a solução e descobriu esse fato, assim, é muito impressionante. Impressionante. Você ia complementar algo, Marcelo? Não. Só que é realmente essa questão a questão desse início, né, de prova de conceito, né? É uma jornada muito comum hoje nos clientes, né? Você pegar o seu código, você colocar para rodar numa GPU que é um pouco mais menos performática do que uma GPU Enterprise. Hoje a gente vê isso acontecendo com mais regularidade, né? Principalmente também em startups que a gente conversa, botam o seu código para rodar primeiro, aí vai começar a escalar, né? Vai exigir um pouco mais. E aí exigindo um pouco mais, exige uma infraestrutura mais parruda, né, com GPUs mais performáticas de enterprise, que aí você chega com o teu projeto já está bem avançado. Então, assim, é uma jornada também muito comum que a gente vê também no mercado com os clientes. E a gente enxerga muito isso na parte de consultoria da Lenovo, na área de soluções. Então, a gente tem um processo de 5 passos junto com o cliente, onde a gente começa com o que a gente chama de AI Discovery, onde a gente mostra todas as soluções que a Lenovo tem hoje no portfólio dela, baseados em AI. Inclusive, esse processo que a gente desenvolveu no Brasil, tá certo? Libras e o Trada, que quem sabe a gente discuta também a seguir, tá certo? Passando por soluções mais complexas. Então, a Fórmula 1 é um exemplo, tá certo? A gente recentemente patrocinou o evento de Fórmula 1 no Brasil e teve uma solução de análise e ajuste de câmeras que baseou-se nesse processo de consultoria da Lenovo. Então, a ideia a gente apresentou o portfólio e falou, opa, essa parte aqui me interessa. Daí faz um business case, que é a segunda parte da consultoria. A terceira parte, que justamente tem a ver com essa questão de começar e testar. A gente tem 2 data centers no mundo, em parceria com a NVIDIA, onde a gente consegue testar essas AIs para os clientes para verificar a performance, funcionalidade, se atendeu exatamente o que eles queriam, antes de implementar essa IA privada ou na nuvem de acordo com a necessidade e a possibilidade do cliente. Então, são fases que a gente tem e que o cliente vai passar mesmo nessa adoção, principalmente de IA generativa, que são as IAs mais complexas de treinar, tá certo, nesse momento. Então, a gente vai falar de outras soluções também, né? A gente vai dar outros exemplos aqui de soluções que vocês desenvolveram, mas voltado nesse caso da Libras, não tinha um cliente exatamente, né? Não, nós Era não um projeto tínhamos. de vocês aí que vocês pegaram pelo chifre e falaram, assim, vou fazer. nós tínhamos, a gente, na área de pesquisa e desenvolvimento, a gente sempre trabalhou muito próximo de serviços. Porque é o que o Toledo explicou, assim, os serviços são as áreas que entendem o problema do cliente e buscam as soluções que a Lenovo já tem ou criam novas para os clientes. Mas nesse caso específico é mais para entender como provar valor para a empresa de que esse projeto faria sentido, sabe? Então, a gente queria usar esse tipo de acessibilidade no nosso site de serviços, porque fizemos uma pesquisa nessa época com o apoio da área de serviços. Como é que as pessoas que usam Libras acessam o site? Das duas, uma, ou elas ficam se virando para teclar,
ou elas pedem para alguém ajudar, porque às vezes precisa ligar no contact center para, eu quero fazer um upgrade de memória, sei lá, quero fazer uma aquisição de um acessório, e vai por ali. Então, eles sempre usam uma pessoa para apoiar nessas tomadas de decisão. E a gente queria deixar mais independência. Então, como se tivesse um atendente ali virtual o tempo todo, atendendo em libras, e a pessoa se sentisse confortável. E uma outra coisa que surgiu nessas entrevistas que a gente fez com a área de serviços é que os usuários surdos, eles não gostam muito dos bonequinhos, dos avatares que são cartoons. Tá. Isso dá uma, assim, a percepção que nós tivemos com entrevistas que foram feitas, né, é que eles se sentem um pouco menosprezados por conta disso. Então a gente se esforçou muito em criar um avatar humanizado. Então a gente consegue criar a feição de uma pessoa perfeita. A gente pode pegar uma foto do Toledo, por exemplo, agora, com a roupa exatamente que ele está, carregar isso dentro do algoritmo, e aí, conforme o Toledo fala, eu tenho um avatar do Toledo gesticulando em libras, em tempo real. Então, isso, assim, essa empatia de entender o problema do cliente que a gente queria colocar à disposição dos nossos clientes, porque, como eu estava explicando, se você tem uma inteligência artificial privada, você controla e evita que ela alucine, que ela crie resultados, imagina, tradução inadequada para um usuário desse, vai afastar o usuário. Então, já é um público que você precisa ter um tratamento diferenciado para poder trazer ele para dentro da tecnologia. Se você dá uma primeira impressão ruim, então a gente está tratando isso como uma inteligência artificial privada, a gente está não deixando isso em domínio público, para a gente ter certeza que essas traduções estão perfeitas. Então, esse caso de uso interno que a gente focou, atendeu o site de serviços da Lenovo. Seria o nosso primeiro cliente interno. Entendi. E aí, Marcelo, você estava explicando, né, como que a NVIDIA acompanha os clientes também nesse processo. Muita GPU para poder testar primeiro, mas depois que uma vez testado, pronto, roda em qualquer máquina de uma maneira super simples também. Exato. E o rodar em qualquer máquina, né, depende também muito do apoio que a gente tem como parceiros como a Lenovo, né? E assim, ter um apoio hoje, né, num trabalho que a Lenovo faz em relação a serviços, né, facilita mais ainda esse conhecimento que a gente tem que levar para o cliente para ele adotar uma solução, né? Porque hoje, assim, soluções são sempre complexas, né? E assim, e principalmente se tratando de inteligência artificial, né? E você tendo um parceiro que sabe colocar isso de uma forma, né? Empacotar isso como uma solução, para a gente é muito importante. Né? Porque a gente não depende só, o cliente não depende só da nossa tecnologia, né? Não é só o algoritmo, o CUDA, o software que a gente tem de visão computacional que vai ajudar, não é só a GPU que está ali que vai ajudar. Tem uma série de outras coisas que estão envolvidas aí, né? Assim, e parceiros como a Lenovo possuem essa capacidade de entrega. Né? Porque, de novo, aquele modelo de negócio da NVIDIA. A NVIDIA não vende direto nada para ninguém, né? Mas a gente está junto, a gente ajuda, a gente trabalha junto com os parceiros para que eles possam entregar aquilo que o cliente está precisando. Mas uma coisa que a gente ouviu muito aqui no podcast também é assim, putz, eu não sabia que a NVIDIA tinha determinada solução. Vocês sabem. Então, facilita muito a vida do parceiro porque, putz, nossa, a gente está desenvolvendo uma nova linguagem, um novo modelo aqui, estão consumindo uma montoeiro de dinheiro aqui no teste, no treinamento, vocês falam, não, usa isso aqui que vai dar boa. Exato. Usa isso aqui vai deixar mais leve, usa isso aqui que vai agilizar seu processo. É um trabalho constante, né? Que a gente fala, assim, é uma palavra em inglês, mas é enablement, né? De capacitar o parceiro para ele poder entender essas tecnologias. A gente tem serviços aí de inferência que a gente acaba lançando praticamente a cada 2 semanas agora, né? Então, para realmente facilitar a adoção da tecnologia, facilitar a adoção do cliente da inteligência artificial, e o parceiro ele tem que sempre estar atento a isso para poder fazer a melhor entrega para o cliente. Exato. Tá pronto para entregar para o cliente já, não? Estamos trabalhando para isso. E essa jornada é complicada, porque, como você disse, tá certo, Marcelo? A gente, a cada 2 semanas, tem novidade, tá certo? E como é que você faz como é que você segue e se alinha a essas novidades? Porque não é que uma novidade é um detalhezinho, tem novidades que mudam o jogo completamente. Exatamente. E aí a gente está muito junto, tá certo? Desde que a gente almoçou, que os dois se surpreenderam um com o que o outro fazia, tá certo? Que a gente notou que a gente precisa estar muito próximo para também levar para o cliente essas novidades, porque os clientes hoje eles estão
com uma carência de informação sobre IA. Sim. A gente está muito em cliente, a gente entende a dificuldade que eles têm de, primeiro, encontrar recursos no mercado que tenham a capacidade de desenvolver em IA. Segundo, encontrar pessoas que tenham uma atualização em relação às novidades que estão surgindo. E quais são as próximas? Porque se a gente começa a desenvolver alguma coisa agora que vai ficar pronta daqui a um ano, muito provavelmente ela vai estar obsoleta. Exato. Então, assim, essa talvez seja a maior dificuldade que a gente tem no mercado. E aí, ter essa proximidade de R&D, né, da área de desenvolvimento, com a área de soluções, a gente consegue caminhar junto nesse sentido, criar algo que seja relevante, que esteja atualizado. Eu não vou citar o nome aqui, mas a gente foi num cliente bancário grande, bastante grande, e a gente descobriu que eles inventam terminologias em sinais. Porque, por exemplo, debentures. Tá. Como é que é sinais de debênture? Os caras vão soletrar, assim. Eles inventam palavras, né, padronizam com as associações que padronizam a linguagem Libras no Brasil, e é o que o Toledo falou, isso não vai parar. Isso vai sempre surgir, né, neologismos, regionalismos, termos financeiros, termos específicos. Então, essa proximidade com o cliente faz com que a gente até crie no próprio time de desenvolvimento, o cara que está lá codando, uma motivação, porque nunca a coisa é estática. Você não tem um blueprint assim que você fala, ó, checklist, cheguei pronto no produto perfeito, né? Aquilo não vai mudar nunca. Não, aquilo tá ágil, dinâmico. Então, você tem que começar rápido, testar rápido, errar rápido, consertar rápido, lançar rápido e depois criar um novo. Não, ontem a gente estava gravando um outro conteúdo aqui, aí uma pessoa falou, quer emoção na sua vida, vai trabalhar com tecnologia. Você nunca vai estar tranquilo, né? Sempre vai ter alguma coisa diferente, alguma coisa nova. E é um pouco disso que você está falando, né? Ó, vocês passaram 23 mil horas de treinamento para cadastrar 100 verbetes, né? Você falou aí... São mais verbetes. Tá. Esses 100, eles estão perfeitos. Assim, perfeito, a gente tá. está tranquilo de qualquer pessoa aqui faria esses verbetes, ele interpretaria corretamente. Tem muito mais outros. A gente precisa chegar em 10 mil. Exato. E aí vai contando com os clientes, né? E os parceiros. A ideia é essa, né? Quando a gente oferecer para o cliente o nosso projeto Libra, se o cliente quiser implementar, no pacote, o que a gente oferece também é o desenvolvimento dos verbetes específicos para esse cliente. Então, o debentures estava lá, né, na lista. Por exemplo, a gente pode desenvolver debentures Acrescenta. para um banco, pode desenvolver outras questões médicas, tá certo? Você vai colocar no hospital. Diabetes para o hospital. Para uma pessoa chegar no hospital e se comunicar, também teria de ter verbetes específicos. E dentro desse pacote, a gente considera isso, esse treinamento. E aí, esse treinamento ele é mais complexo? Como que se faz um treinamento desse? Assim, deve ser bem mais fácil do que o inicial, né? O Wilde pode falar melhor Acho que o começo do treinamento, primeiro, é você ter vários datasets com pessoas diferentes gravando. Esse foi o primeiro. Então, são muitas pessoas gravando o mesmo sinal. Depois que ele interpreta o mesmo sinal e aprende como interpretar sinais, você consegue, com uma pessoa, ensinar que aquele sinal se representa aquilo, porque ele já vai entender a vetorização, que são coordenadas, né? Aquilo está pegando os movimentos no espaço, associando aqueles movimentos a coordenadas numéricas, x, y, z, mas numa velocidade... Sim. milhões por minuto. Então, aquilo vira um banco de dados e ele consegue fazer uma inferência de o que aquilo significa. Para nós, seres humanos, é um monte de números sem significado algum, mas para a inteligência artificial, ele consegue trazer aquilo e transformar num significado semântico, por exemplo, que é o sinal. E para o cliente entender, tá certo? De uma forma mais simples. A parte mais difícil, mais complexa, já foi feita. Então, toda a questão de bias, toda a questão preocupante que toda empresa tem que ter, está solucionada. O que a gente precisa é, obviamente, fazer a última parte do processo, que é desenvolver os verbetes específicos. Ele está ensinando, ele está aprendendo uma língua. Exato. Então, ele está aprendendo inglês, ele sim. está aprendendo agora como falar, ele sabe falar thank you, ele sabe falar hello, agora ele tem que aprender A a gente falar... vai associar algumas, por exemplo, esse exemplo do debentures, a gente precisa associar porque ele é muito específico. Claro, Então, exato. aquele sinal é aquilo, e a gente tem que testar aquele sinal contra outros sinais parecidos, para que ele não se confunda. Mas tem a questão do contexto. Por isso que é legal rodar numa GPU A100, por exemplo, porque a GPU A100 consegue associar contexto. O que uma GPU menor já não conseguiria, porque ela não tem TOPS, né? Trilhões de operações por segundo, suficientes para fazer todas as associações possíveis, para ter certeza que aquilo não é um outro significado. Então, essa questão de velocidade e capacidade de processamento é importante no treinamento. Isso é curioso. É Desculpa. que a latência é fundamental, tá certo? Sem Uma dúvida. pessoa que está falando, Sim, se comunicando em Libras, ela não quer fazer a comunicação esperar né? um tempo para saber que... Não,
A gente faz em tempo real. Aham. Mas, Marcelo, dá para explicar um pouco disso que o Debrando acabou de falar de uma forma simples? Qual que é essa GPU que entende contexto? Porque deve, cara, é quase que um pensamento humano, né? Associar uma coisa com a outra. Vai muito realmente da capacidade que essa GPU tem, né? Então, assim, é notório que uma A100, né? E, por exemplo, aí se você vai escalar e vai aumentar uma H100, vai fazer isso em muito menos tempo ainda, né? Então, assim, é tudo um conjunto, né, de processos, né, que ela faz, que ela recebe a informação, né, ela processa, né, com tensor cores, etc., né? E aí o software ajudando também nesse processo, né? Então, assim, é todo um contexto. Por isso que a gente nunca desassocia o software, né? A gente nunca desassocia o que a gente chama de que é a nossa linguagem CUDA, né? Onde está aí que é a responsável, né, para fazer essa conexão e poder acessar essa infraestrutura aí de GPU para poder trazer esse resultado rápido, né? Mas por mais que a gente pense em soluções, possibilidades de uso, na hora que vai para o mercado, a coisa Escala muito, né? Escala e te traz muitas outras questões, né? Por exemplo, a gente antes de gravar também estava conversando com a Carol, que é a PR aqui da Lenovo, que está sentadinha ali. Ela estava contando do tio dela, que é surdo, né? E que hoje tem 86 anos, mas que com o tempo ele acabou desenvolvendo sinais próprios. E que a família só entende aqueles sinais. Na hora que você joga numa ferramenta como essas, qual seria a forma de fazer com que esse tio dela utilizasse isso? Como a gente já falou, tem um monte de verbete que é próprio para indústrias específicas, tem verbete que é de Minas, tem verbete que é do Sul, mas na hora que eu chego nesse caso, que a pessoa desenvolveu quase que o próprio idioma de Libras, né, ali. Você possível? precisa fazer um treinamento. Totalmente possível, mas existe um treinamento inicial, porque nesse caso é um caso muito particular, que é uma pessoa só usando uma linguagem. Quando você vai para uma linguagem mais geral, por exemplo, a indiana, que tem 150 milhões de falantes, então muito mais gente para gerar conteúdo e muito mais parâmetros para a inteligência artificial poder associar os tensores, né? E os mecanismos que o algoritmo usa para associar valores numéricos de posição das mãos, do rosto, com associação de texto é muito maior. Só que lá complica, porque lá é sânscrito, tem o hindi, são outros idiomas, você tem outras variações. Mas esses bancos de dados estão crescendo, eles são bancos públicos, né? Essas línguas, as mais popularmente faladas, as escritas, são públicas. Então, você fazer a associação das línguas escritas com línguas de sinais, com o tempo, por semântica, por contexto, a inteligência artificial vai ser capaz de associar. Então você está falando de carro. Então você está falando do céu. Então você está falando de futebol. Ele vai associar. Então, se é futebol, é do time. Não, é da seleção. É o jogador. Ele vai associando. E ele vai procurando uma árvore de definição até ele chegar num conteúdo. É isso aqui. E aí a gente está falando de Libras, né? Tem gente que não sabe. Língua brasileira de sinais. É só brasileira, como se fosse o português do surdo-mudo. É possível internacionalizar isso também, né? Da mesma forma que a gente está falando aqui, é só treinar para outras linguagens de sinais de outros países. Uma das patentes que nós desenvolvemos é a interpretação do sinal por si só. Ela pode ser aplicada, por exemplo, no caso da Carol, que ela comentou aqui que seria um caso particular. Então, seria uma possibilidade, porque é uma pessoa que fala Libras, que não fala Libras, usa uma outra linguagem própria e poderia ser associada, mas poderia criar para vários idiomas diferentes. A gente falou no começo aqui da conversa, né, das reuniões de ideação ali da Lenovo, é uma forma que a própria NVIDIA também trabalha. Vamos falar de outros projetos que surgiram a partir daí, né? Também falei lá, 70%, 80% dos projetos são globais, 20%, 30% brasileiros, vocês têm muita coisa para contar aí. Tem o que a gente até quer trazer para vocês, que é o que a gente está fazendo em parceria com o INCOR, que é de detecção de arritmias cardíacas por inteligência artificial. É um problema enorme. Não vou dar spoiler aqui, mas realmente... Por favor, dê spoiler, porque... Não, porque assim, a gente está fazendo reunião de pauta aqui agora para ver se vale para a próxima temporada. 3 mil pessoas morrem por ano, especificamente de fibrilação atrial, que é um tipo específico de arritmia. Só que 20 milhões de pessoas não são identificadas. Então, tem 300 mil casos de morte súbita no Brasil, que a pessoa está dirigindo, ela tem um episódio de arritmia, bate o carro, morreu de acidente de carro. Não, ela teve um mal súbito, apagou e bateu o carro. Então, a gente fez um dispositivo, a gente está focando no pós-operatório, que é um caso muito específico, mas a gente quer ampliar isso para casos mais gerais. Por que o pós-operatório?
porque o INCOR tem dados estatísticos que comprovam que às 72 horas depois da alta é onde tem mais incidência de fibrilação atrial e eventos arrítmicos que podem causar complicações ou morte. Por quê? Porque a pessoa está no hospital, está tomando o remédio certinho, está lá monitorado, está sob uma temperatura controlada, sem estresse. Quando vai para casa, é o cachorro do vizinho latindo, fogos de artifício, motoqueiro na rua, conta para pagar, esquece de tomar o remédio. E aquelas 72 horas São cruciais. são cruciais. Então a gente está focando nesse nicho, trabalhando com a área do Toledo para moldar isso para o mercado, inicialmente com o INCOR, mas depois para oferecer isso para o sistema de saúde como um todo. Ó, pauta aprovada, Ale, pode combinar para a próxima temporada. Um super resumo em 3 minutos aqui. Boa. E mais que isso, né? Tem outras coisas. Você também estava contando de várias outras situações, enfim, trabalhando com a indústria. Né? Não, a gente tem várias situações, tá certo? Na nossa própria fábrica, a gente desenvolve soluções próprias usando o time de R&D. Então, tem um carrinho que leva as peças do notebook da área de armazenamento para a área de produção, que foi feito localmente, com um custo baixíssimo e que poderia, inclusive, alimentar outras indústrias que tenham essa necessidade. A gente sabe que o Brasil tem um monte de indústrias que não tem um capital possível para investir milhões e milhões de dólares em soluções de automação. E um carrinho desse, por uma fração disso, pode colocar uma boa economia, um bom ganho de escala para pequenas empresas, por exemplo. A gente desenvolveu também em conjunto, foi uma requisição que veio de serviços para R&D, uma solução de migração de informações de um notebook para o outro. Quem aqui já não sofreu, tá certo? Quando recebeu o equipamento novo, é uma alegria. Putz, estou com um equipamento novo muito legal. E daí começa o sofrimento, que é você migrar tudo que você tinha do seu notebook antigo para esse novo. Tá certo? E com a adoção de devices novos, com a IA surgindo, cada vez mais o público vai procurar equipamentos mais modernos, com NPUs, que são unidades de processamento neural, para quem não conhece, tá certo? Que aceleram a adoção da IA, aceleram a utilização da IA e a resposta da IA do próprio equipamento. Então, você comprou um equipamento desse, você quer usar, você vai precisar migrar seus dados. Então, a gente desenvolveu um software que entende todo o contexto do equipamento anterior e transforma tudo isso no seu equipamento novo. Cara, tanta ideia legal que está servindo para um cliente. Por que não colocar isso na rua? Como ter acesso a essas ideias, assim, esses produtos? A própria Lenovo comercializa isso, tá certo? Então, da mesma forma que o Libra está disponível para o mercado, tá certo? A gente vai estar disponibilizando o Trada, tá certo? Logo para os clientes. Essa solução a gente já usa na Lenovo quando a gente faz uma oferta, por exemplo, de migração. Imagina um cliente que precisa migrar 10 mil equipamentos. Ele comprou 10 mil equipamentos novos e precisa trazer isso para 10 mil clientes. Então, a gente usa esse software para fazer a migração, para acelerar a migração, que era um processo que levava, às vezes, 1 dia ou 2 por usuário, e hoje a gente está falando em minutos. Um exemplo, tá certo? A gente tem uma loja no Shopping Eldorado da Lenovo e a gente faz isso. Então, se um cliente quiser vender o equipamento dele e a gente compra o equipamento dele e entrega um novo e usa o equipamento dele como parte do pagamento do novo. E a gente lá na hora leva ele para um cafezinho, faz uma conexão usando esse software e já faz toda a migração dos dados. Perfeito. Bom, você ia falar alguma coisa? Não, eu acho que é legal eu trazer, né? Porque dentro do contexto da inteligência artificial, né, a gente trouxe exemplos aqui de visão computacional. Né? Eu costumo dizer para a inteligência artificial, visão computacional, o céu é o limite. Né? Porque basta você ter uma câmera, né, para você ter ideias, né, que são ideias que ajudam, né, a resolver problemas, resolver processos numa fábrica, numa câmera de segurança, né? Identificar comportamentos suspeitos em alguma agência de bancos, né? Então, assim, eu costumo dizer que o céu é o limite. Tanto que o nosso programa de startups, né, o Inception, assim, a gente tem uma boa quantidade, a maioria da quantidade das startups estão focadas em visão computacional. Então, assim, é a dica que eu deixo, né? Quem quer começar a trabalhar com inteligência artificial, começa com visão computacional, que assim, o céu é o limite, tem ideias muito legais no mercado. Começa com visão computacional e com o apoio da NVIDIA. Claro, né? Então, sempre. assim, já acessa aí nvidia.com/startups, que Isso. você entra no programa Inception aí para Exato. poder conhecer um pouco mais e ter esse apoio. É isso aí. E falando em Inception, falando em visão computacional, tem um episódio aqui da última temporada que vale a pena vocês assistirem, que é de uma startup que está no Inception e que desenvolveu uma solução de detecção de face que é muito utilizada para bancos, na questão de fraude e tal. E aí, ele estava explicando para a gente como que ele tem usado a tecnologia da NVIDIA para poder enxergar, por exemplo, uma face no escuro.
E é possível. Ele mostrou para nós, assim, a pessoa no escuro, fazendo ali, né, a detecção da face pelo celular e o sistema identificando se é aquela pessoa ou não. Gêmeos identificando se é aquela pessoa ou não. A foto, né, que normalmente os caras usam foto para fraude, foto toda mal tirada, aquela coisa, identifica. Legal. Então, tá aí uma boa solução que tá no Inception também, que vocês podem assistir, que tá na última temporada. Bom, voltando um pouquinho, eu pulei uma coisa super importante de quando a gente estava falando do projeto de Libras, que ele foi super reconhecido globalmente. Né? Então, a gente está rodando, inclusive, imagens aqui do último evento da Lenovo, em que o CEO de vocês estava apresentando esse projeto como destaque. Né? A gente estava vendo as imagens, mas conta para nós como que foi assim, a receptividade desse projeto dentro da própria empresa. Acho que ter o nosso CEO, que é chinês, né, falando obrigado em Libras para o Gabriel, que é um desenvolvedor nosso, que estava lá para apresentar o projeto, que ele só se comunica por Libras, foi muito emocionante. E, assim, muito frio na barriga para fazer funcionar ao vivo. Ele falou no prazo que era super curto, assim, de 4 frases que a gente já tinha viabilizado. E nesse tempo, a gente conseguiu trazer duas mensagens importantes. A primeira, né, que o Brasil desenvolve tecnologia própria. E a segunda, que a Lenovo está fazendo a IA para o bem. Então, foi muito legal esse momento e acho que é inesquecível para nós. Teve esse e teve o da ONU também. Sim, sim. Aí, alguns meses depois, a gente aplicou o projeto para um prêmio que chama AI for Good. Eu até recomendo outras startups, outras empresas aplicarem para esse prêmio, que é a IA para o bem. E a gente foi contemplado aí como o melhor caso de uso lá em Genebra. Eu tive a honra de representar a Lenovo para receber esse prêmio lá na sede da ONU. Foi bem emocionante. Legal. Além desses dois, foram vários outros aí, vários prêmios que vocês ganharam A gente ao longo teve muito do... reconhecimento aí. Mas também, pô, o projeto é muito legal. Eu digo que eu sou só o porta-voz do time, né? As estrelas são os desenvolvedores lá que fazem um trabalho sensacional. Eu vou lá como porta-voz. A gente está chegando ao final aqui do episódio, mas tem um ponto que eu acho que é importante a gente destacar aqui, que são os AI PCs. Né? Eu acho que é a nova moda aí dos computadores. Então, a gente falar rapidinho aqui, porque eu acho que envolve a NVIDIA, Lenovo está dentro dessa história também. O que a gente pode esperar dos computadores do futuro quando a gente fala inteligência artificial associada a isso? Eu acho que o computador vai ser muito mais pessoal. Ele seguramente vai saber mais de você do que você. Seguramente. Acho que essa é a grande mensagem. Com esse conceito de IA privada, de IA pessoal, que uma máquina como essa pode trazer, na hora que você sair de casa, olha, você tem que fazer aquela reunião, você tem que pegar esse caminho, assim, já vai te falar tudo e vai facilitar muito a sua vida. Há alguns meses eu fiz uma entrevista para um outro canal e a pergunta naquele evento, inclusive, era o Web Summit. Todo mundo falando, você não tem medo? Tava um pouco aquele negócio, aquela vibe de sentiente, que vai dominar o mundo. Eu falei, olha, se eu tivesse medo de alguma revolução industrial, eu não seria engenheiro, porque a minha profissão não existiria, né? Há 300 anos atrás, com a máquina a vapor e tal. Então, acho que agora é a gente encarar os desafios, usar as áreas de serviços da empresa para trazer as dificuldades e a gente levar soluções. Eu penso assim, muito prático. Eu diria que é um retorno ao começo da nossa discussão, que é transformar situações em problemas e solucioná-los, tá certo? Hoje, coisas que para a gente são naturais, eu acho que nos próximos meses, não estou falando nem próximos anos, vão ser coisas que a gente vai olhar e falar, putz, por que eu perdia tanto tempo reservando uma passagem aérea? Ou por que eu me preocupava em chamar o meu serviço de transporte? Basta você, assim, eu acho que no futuro muito próximo você vai falar para o seu computador ou para o seu celular, eu preciso estar no escritório da Motorola às 2 horas da tarde. E ele se vira, tá certo? Já tem solução em que o próprio equipamento já te diz, olha, você está indo para essa reunião com esse cliente, estão aqui as últimas notícias sobre esse cliente. Não, hoje ainda é analógico, né? Tá o pessoal ali me avisando, ó, tem que acabar porque o Hildebrando tem que sair. Se fosse inteligência artificial, eu já estava cortando aqui o episódio. Assim, já tem solução para o Hildebrando sai, fica aqui um avatar dele conversando com a gente. Boa. Bom, para a gente finalizar então, já que o Hildebrando precisa deixar a gente, mas a gente acho que já abordamos bastante o tema aqui, acho que foi bastante interessante para o pessoal. Uma última fala, antes da última fala, mas Marcelo, já trazendo a última fala para você, mas puxando esse gancho também do AI PCs,
como que a NVIDIA vê esse novo movimento e aproveita e já dê seu último Beleza. recado também. Assim, é o nosso conceito do que a gente chama de AI Factory, né? É você usar o teu PC a seu favor, como o Toledo e o Delbrando falaram aí, né? Para nós, o conceito é exatamente esse, é evitar que, assim, todo mundo fala, vai substituir, aquelas, a inteligência artificial vai te substituir e tal. Não, não é. Você precisa fazer com que ela trabalhe para você, né? Para que você hoje, se você for pensar, assim, como que a gente coloca, né? Quais são as tarefas mais repetitivas que eu preciso fazer no meu dia a dia? Né? Por que não tentar, né, buscar algo, né, dentro do contexto de inteligência artificial que pode te ajudar nessas tarefas repetitivas que você vai para você melhorar a tua produtividade. Então esse é o nosso conceito do que a gente passa, né, de ter isso sendo ajudado desde o device que você tem na tua mesa até isso. Obviamente, necessita de uma infraestrutura, de um servidor para estar te oferecendo e te dando essa comodidade, né, dessas tarefas e entregando isso para você, né? Então, a NVIDIA tá olhando para isso e está sempre aí disponível, né, para ajudar os clientes nessa jornada, né, e fazer com que essa tecnologia chegue também no consumidor. Né? Porque essa é a ideia, né? O usuário trabalhar nisso na casa dele, sabendo que a inteligência artificial está ajudando ele. Uhum. E eu acho que é aquilo que você falou, né? Vai substituir? Não, eu só vejo mais possibilidades. Exato. Mais problemas para a gente resolver, né? Exato. Vamos. Para a gente fechar, então, Carlos, que última mensagem você dá para o pessoal? Eu queria agradecer primeiro a todos vocês. Acho que foi uma conversa muito aberta, tá certo? Muito gostosa, muito fluida. E deixar uma mensagem que realmente a gente tem muita situação que não é mais situação, é muito problema. E juntos aqui, Lenovo, NVIDIA, a gente tem o objetivo de estar colado nos nossos clientes, do lado deles e mostrando como é que eles podem resolver essas situações e esses problemas. Boa. Debrando, para fechar. O Toledo trouxe alguns exemplos que eu achei bem legais, né? Porque a gente fala que é soluções do bolso à nuvem, né? Mas na próxima vez que a gente estiver aqui, a gente vai falar de soluções do coração à nuvem. Isso aí, boa. Vocês vão ver. Boa. Ótimo. Obrigado aí pela oportunidade. Perfeito. Bom, pessoal, quem quiser continuar essa conversa, encontrar vocês, estão no LinkedIn? Sim. LinkedIn. Então, e o Debrando Lima, H-I-L, Debrando, né, Lima, Carlos Toledo e Marcelo Pontieri. Só conectar por lá. Igor Lopes também tô lá. Pode conectar, a gente está sempre falando umas besteiras de tecnologia por lá também. Bom, pessoal, agradeço demais a presença de vocês. Foi um ótimo papo. Você que está aí do outro lado, continue conosco. A gente volta muito em breve com mais uma edição aqui do Vem Aí da NVIDIA. Até a próxima.